E aí, você tem dor na articulação temporomandibular? Já ouviu falar disso? Já ouviu falar de dor na ATM, essa região da face, dor de cabeça, dor cervical, dor orofacial como um todo? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse tema e vamos nos colocar à disposição para comentários depois. Hoje a gente vai ter uma convidada especial, doutora Lorena Muniz, direto de Teixeira de Freitas, Bahia, e eu vou compartilhar a tela com ela para ela falar um pouco da experiência dela dentro desses casos de articulação temporomandibular, beleza? Vamos esperar ela entrar aí e aí eu vou convidar ela, tá bom? Se você tiver pergunta, você pode deixar nos comentários, tá bom? Vou até fixar um comentário sobre isso. Se tiver perguntas, mande aqui, que eu vou parar um momento para responder as perguntas de vocês, tanto eu como ela, tá? Então caprichem aí. Deixa eu fixar esse comentário e esperar ela entrar. Bom, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Fiz Insight, um projeto onde eu falo que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis, tá bom? A introdução já foi feita aí enquanto a gente espera. Seja muito bem-vindo, Breno, Kícia, Laís Vaz, sejam muito bem-vindos. Pronto, Lorena entrou, vamos convidar Lorena. Conversando. Doutora Érica Verusca, muito boa noite. Seja muito bem-vinda. Testando áudio e som, você me escuta? Escuto. Boa noite, Caio. Boa noite, Lorena. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado pelo convite, né? Porque a dona da live é você. E parabéns pela sua disponibilidade e pelo seu encorajamento, tá bom? Hoje o tema é... Vê se no seu quadrado tem um botão de microfone. Tem. Pronto. Quando eu estiver falando, você clica para mutar o seu, para não dar microfonia. E quando você estiver falando, também clico para mutar o meu, para não dar microfonia, tá bom? Então, vamos introduzir essa live aqui para o pessoal. A gente vai falar um pouco sobre articulação temporomandibular. E a Lorena vai dar algumas dicas para vocês. A gente vai fazer algumas perguntas e vamos nos colocar à disposição para questionamentos a qualquer momento da live. Tem um comentário fixado aqui. Se você tiver pergunta, é só você mandar que a gente pare em algum momento para responder, tá bom? Então, Lorena, seja muito bem-vinda. A palavra é sua. Se apresente e fale, por favor, como se dá a avaliação no paciente com dor na articulação temporomandibular. Boa noite. Meu nome é Lorena Muniz, eu sou fisioterapeuta musculoesquelética, né? Hoje a gente vai falar sobre a ATM, né? Dor na ATM, que é a articulação temporomandibular, que a gente coloca só as primeiras letras, né? Mas alguns pacientes perguntam o que é ATM. Então, a gente sempre explica para o paciente certinho o que é ATM para o paciente ficar, né? Que às vezes o paciente chega, Caio, e fala, eu tô com dor aqui em tal lugar, na face, né? E aí eu vou lá e explico direitinho, a gente inicia aquela avaliação. E aí eu começo explicando pro paciente, e aí quando eu falo ATM, o paciente fala, mas eu não tô com dor na ATM, não. Na verdade, eu não sei nem o que é ATM. Aí a gente vai lá e explica, né, o que é direitinho a ATM. Então, geralmente, vai de paciente para paciente. Tem paciente que chega no consultório, muitas vezes, sentindo uma dor, né, na região do pescoço. E não sabe diretamente o que é. Então, a gente avalia esse paciente porque a região do pescoço, assim como outras regiões, né, do nosso corpo, pode ter um bloqueio. E aquele bloqueio, né, muitas vezes, nem é tanto na região que você sente dor, e sim em outra região. Então, por isso que a gente precisa realizar uma avaliação nesse paciente, para a gente ir profundo e saber o que está acontecendo com o paciente. Então, assim, a partir desse momento que a gente avalia o paciente, a gente começa com perguntas, a gente vai no profundo do paciente para saber o que o paciente tem. Né? A gente literalmente não deita o paciente na maca e já começa a mexer no paciente.
A gente passa a saber o que, que o paciente tem. Então, a partir do momento que a gente passa a saber com o paciente, o que o paciente tem, o que o paciente faz outras perguntas também clínicas, né? Um exemplo, o paciente às vezes tem alguma coisa no estômago, né? Então, isso limita, muitas vezes, que a gente consiga ir para frente com o paciente, ou seja, o paciente é aquilo ali e ele não fala a verdade do que ele tem. Totalmente. Então, aquilo ali dá um bloqueio também na gente na hora de avaliar o paciente, porque muitas vezes a gente vai com segmento, né? E aquele segmento não é o que era pra gente seguir, mas porque muitas vezes a gente não vai no profundo do paciente. E isso é muito importante, Caio, que a gente vai no profundo do paciente. Então, assim, um alerta. Quando você sentir, né? No caso, na parte da TM mesmo, a gente vai no profundo disso aí, já expliquei também de outras partes, né? Mas só para quem tá assistindo entender direitinho. Então, assim, na parte mastigatória, às vezes você tem uma dificuldade, né? E aí tem os rigidos, umas crepitações, né? E aí, muitas vezes, o paciente chega falando também isso pra gente e já passou até por outros profissionais. E muitas vezes o paciente já fez alguma coisa invasiva, no caso, uma cirurgia, né? E não teve não foi pra frente porque o paciente continua sentindo aquilo ali ainda. Então, quando você sentir uma dificuldade no mastigar, né, com crepitações, com dor na face, então, assim, é algo que a sua ATM está precisando de um cuidado, né? Então, é muito importante você procurar um profissional especializado para te ajudar. Porque muitas vezes possa ser que seja um bloqueio na região muscular do seu pescoço. E aí tá acontecendo essas rigidez, né? E aí você começa a sentir outras coisas em outro lugar. No caso, na face, na parte da ATM. Então, assim, o paciente chega, então a gente avalia. A partir daquele momento que a gente começa aquela avaliação, a gente começa a perguntar o que o paciente realmente está sentindo e o paciente vai começar a te dizer certinho, né? Então, assim, na avaliação você vai saber o que realmente, de fato, o paciente tem e você vai passar para ele. Ó, um exemplo, você tá com um bloqueio, né, na parte muscular. E tá acontecendo que você tá, por conta disso que você tá tendo essa dificuldade de mastigar, né? Então, assim, a gente vai dessa parte, né? Sim, Eu acho que deu uma tá, falha. tá escutando bem aí? Tranquilo? Eu acho que deu uma falha, Caio. Pronto. Para mim foi tudo perfeito aí, tá? Tudo bem aí. Ó, Pronto. só parafraseando o que você falou, Lorena, Uhum. muitos pacientes chegam pra gente dizendo assim: ah, mas precisa de uma avaliação? Eu já passei pelo médico. Inclusive, eu tenho aqui, ó, minha ressonância magnética e minha radiografia panorâmica. Eu já sei o que eu tenho. Eu tenho uma artrose aqui na temporomandibular. O dentista tem que fazer uma raspagem num procedimento cirúrgico. Como que você explicaria esse paradigma para o paciente que acha que já sabe o que ele tem só porque tem uma radiografia panorâmica ou porque tem um exame de imagem? Então, a maioria dos pacientes já chega, né, falando de exames de imagem. Então, assim, o que geralmente eu tenho falado com os meus pacientes diariamente na avaliação, quando eu avalio? Que eu não vou diretamente naquele exame de imagem. O exame de imagem, mesmo você com dor, você sem dor, ele vai mostrar, no caso da TM, um desgaste na boca, um desgaste na TM. Então, assim, a gente precisa, por isso que eu falo que a gente precisa avaliar o paciente antes de começar qualquer procedimento. Porque, assim, o exame de imagem, em hora nenhuma a gente vai dizer para o paciente, não, seu exame de imagem está mentindo. Porque realmente não está mentindo. Automaticamente, no envelhecimento, dá alterações nos exames de imagem, né? Então, o que eu mostro para eles? Eu vou naquele segmento, Caio, principalmente por conta disso, desses bloqueios que acontecem em outras musculaturas, eu mostro para eles dessa forma, entendeu? Olha, você estava sentindo dor aonde, né? Ah, olha, na região da face, estava tendo aquilo e tal. Pois é, mas quando eu fiz tal teste em você, que você sentiu uma melhora? O paciente, não, Lorena, sentiu uma melhora. Então, o que é que eu vou falar com ele? Então, por isso que eu não fui pelo seu exame de imagem. Porque muitas vezes não é o seu local da dor.
é outro local que tá ali com bloqueio, tá rígido. Então, Caio, eu vou nesse segmento com o paciente, eu mostro para ele uma realidade, entendeu? Eu até peguei uma paciente hoje para avaliar e ela até chegou falando também isso para mim, né? E, inclusive, eu falei com ela, falei, hoje à noite a gente vai ter uma live, que tudo que eu te falei aqui, eu vou passar pro pessoal também dessa mesma forma. Então, assim, no final, ela realmente falou: Meu Deus, eu já fiz tantos procedimentos e nada. E tô até fazendo fisioterapia. É tanto que eu falei com ela, falei: Ó, que ela já falou assim comigo, Lorena, eu já paguei a fisioterapia e tal. Falei: Ó, faz o seguinte, eu te avaliei. Tem isso aqui pra você fazer. Você vai finalizar lá e você volta pra mim. Por quê? Pra não dar aquela distorção. Eu passar de uma forma, né? Aí passa de outra forma. Então aquilo ali ia dar uma distorção que ela não ia saber o que ela tava fazendo. E também não ia ser legal. Por quê? Que aquilo ali ia dar um bloqueio na cabeça da paciente. Porque ela não ia saber de que lado que estava sendo certo, por mais que ela já teve duas avaliações. Então, assim, Caio, eu mostro para eles desse segmento, entendeu? Não, simplesmente eu não chego e falo, não, seu exame de imagem está mentindo, não é dessa forma. Porque a gente precisa saber conversar e atender um paciente de forma correta para ele sair sem dúvida. Porque se você vai em uma consulta com um médico, com qualquer profissional da área da saúde, ou outra também, outro tipo de situação que você entra, você vai ficar perdido se você não sai daquilo ali, cai tipo assim, nossa, não entendi nada. Não, então a gente precisa mostrar para o paciente, saber conversar e mostrar para ele de forma correta o porquê que a gente não iniciou com aquele exame de imagem. Entendeu, Caio? Perdão, esqueci que o microfone estava mudo. É exatamente, brilhante, Lorena. É exatamente o que o Elimar falou aí, né? São crenças que eles aprenderam durante anos. Precisamos tirar essas crenças e realizar educação em dor, porque a culpa não é do paciente, mas dos profissionais pelos quais eles passaram. Então, eu costumo falar assim que 95% dos profissionais eles são crônicos ainda. Crônicos no sentido de que a gente sai da faculdade aprendendo biomecânica, aprendendo anatomia, aprendendo cinesioterapia, e sempre que a gente pensa no ATM que está doendo, a gente pensa, ó, essa musculatura está tensa, vamos relaxar. Não, a articulação está bloqueada, vamos mobilizar para melhorar a mobilidade da articulação. E essas valências de relaxamento muscular ou de mobilidade geralmente não modificam o sintoma da queixa do paciente, que geralmente é uma dor orofacial, né, na região da TM, às vezes até cabeça e cervical, como você bem falou, mas, sobretudo, a gente precisa desmistificar essa questão do exame de imagem, porque o paciente não sente dor somente por causa da estrutura que estaria danificada. Os pacientes que não têm dor, se a gente pegar, é, por exemplo, o Teixeira de Freitas inteiro e fazer uma ressonância magnética na TM de todo mundo, a gente vai achar de 60% a 70% de alterações em pessoas que nunca tiveram dor na TM. Então, e aí, como é que a gente explica essa dor para o paciente? Então, é uma questão cultural muito enraizada, vai demorar de mudar, mas a gente vai plantando a nossa sementinha ali para que os pacientes vão mudando de ideia, né, a respeito desses problemas. Agora sim, Lorena, em relação a os movimentos que a mandíbula faz, a função mastigatória, em relação a os próprios testes que a gente executa, como você bem falou aí. Olha, como é que é por causa dessa artrose que você tem na TM que tá doendo? Se eu fiz um movimento aqui no seu pescoço, na sua TM e você melhorou, você acha que esse movimento corrigiu sua artrose? Aí o paciente começa a dar risada, né? Não, não corrigiu. Então por que que você acha que melhorou? Aí o paciente vai entendendo que o problema coloca o microfone aí. Aí o paciente vai entendendo que o problema não tá no que ele achou no exame de imagem. E ele começa a entender que aquele exame de imagem, na maioria das vezes, foi desnecessário para o problema dele. E ele tomou várias decisões clínicas, comprou vários tratamentos baseados no que ele achou no exame de imagem. A fisioterapia, ela não depende do médico para trabalhar. Então, a gente tem um diagnóstico próprio, uma avaliação própria, e a gente vai analisar sua ATM, sua cabeça, seu pescoço, e dar o nosso próprio diagnóstico, para você poder tratar o que de fato você sente, e não o que a ressonância mostrou. Não? E isso a gente tem que bater o martelo sempre. Mas fale um pouquinho aí sobre os movimentos que a gente faz e como que a gente muda esses sintomas através de movimentos.
Ô, Caio, deixa eu só passar um instante aqui, tá passando um card de som Mas altíssimo. você pode falar. Só ficou ruim porque estavam os dois microfones ligados ao mesmo tempo. Mas É porque pode tá falar aí. passando eu tá passando algum card de política aqui, alguma coisa assim. Tá Eu vou bem alto. desligar o meu, aí você fala. Vá. É assim, Caio, o que que acontece? Tem um deslocamento, o que que eu mostro para os pacientes de que forma? O paciente chegou para mim, né? Ah, eu tô com tal coisa na TM. Então, assim, eu vou mostrar para ele os movimentos que são específicos daquilo ali da TM, né? Que é um deslocamento lateral da TM, uma protrusão, né? Uma retração da mandíbula, a abdução da mandíbula. Então, eu vou explicar para ele ali. Para quando eu dizer faz tal coisa, hoje mesmo eu falei para uma paciente para fazer de uma forma, né? Só que assim, pra gente, a gente já entende o que, que é. Faz uma protrusão, faz uma retração. Então, assim, a gente entende o que, que é. Os pacientes, aos poucos, já vão sabendo também, né? Porque os pacientes falam que já sai um fisioterapeuta, porque muita coisa não sabia, e aí ali a gente começa a explicar, né? E o paciente sai bem, como posso dizer, teoricamente, sabendo bastante coisa que do nosso corpo mesmo que não sabia, né? Os próximos movimentos. Então, assim, quando a gente inicia ali um teste específico, né? Um exemplo, abre a boca e tal. E aí, sentiu dor? O paciente vai responder: não, não senti. Não, eu senti, né? E aí, quando a gente começa a falar para ele, aí o paciente sente dor. Aí, o que que eu faço? O paciente, peço o paciente para continuar fazendo aquele movimento. O paciente já olha pra mim, tipo assim, Caio, eu tô sentindo dor, por que tá pedindo pra fazer mais movimentos? Aí a gente continua. Aí eu, mesmo assim, né, eu fiz ali que nem tô prestando atenção na cara dele, mas eu peço pra continuar. No decorrer, geralmente, a gente pede, faz aí 15 vezes, 15 repetições. Porque muitas vezes, Caio, o paciente abriu a boca e sentiu dor, beleza. Só que muitas vezes é a repetição, é um movimento específico, não é só abrir a boca, né? É fazer vários movimentos ali. E ali, durante aqueles movimentos, você vai perguntar ao paciente: e aí, melhorou? O paciente com a boca aberta só vai balançar a cabeça que melhorou. Ou seja, não foi o movimento, no caso para ele, aquele movimento foi um movimento específico para ele, porque durante o procedimento ele melhorou, né? Então, isso aí também é um ponto muito importante quando a gente estiver avaliando um paciente, a gente vê que muitas vezes o paciente pode acontecer, Caio, o paciente fazer repetição e piorar. Mas pode acontecer fazer a repetição e aquilo ali ser o ponto do paciente, né? Então, são os movimentos específicos por causa do paciente que a gente vai conseguir, né, ir para frente com o paciente direitinho. E cada dia que o paciente chegar no consultório, ele tá melhor, né? Porque além disso, a gente passa também aqueles exercícios para o paciente fazer em casa, né? E o paciente precisa seguir. Porque se a gente avaliou ele e viu a necessidade de ser feito aquilo ali dentro de casa, Caio, é 2, 3 vezes no dia. Muitas vezes o paciente fala, mas eu não tenho tempo. Mas é o que eu sempre explico, gente, quem faz o nosso tempo é a gente mesmo, entendeu? A gente está aqui, Caio, para fazer nossa parte, mas o paciente precisa fazer. Geralmente, na minha avaliação, eu ainda brinco com eles: é 50% eu, 50% vocês. Por quê? Eu fiz a minha parte ali, avaliei, vi o que é um movimento específico para o paciente, Caio. Só que se o paciente não fazer em casa, aí não é milagre, né? A gente não consegue realmente fazer um milagre. Então, assim, faz 3, 4 vezes no dia. Nossa, 3, 4 vezes. Meu Deus, vou passar o dia todo fazendo movimento. Tem muitos pacientes que falam: Lorena, mas eu trabalho o dia todo. Tira ele, vai no banheiro. Várias vezes eu falo, fala que vai no banheiro. E todas as vezes que você for no banheiro, você faça o seu movimento. Né? Só se for assim, um movimento que você precisa deitar. Mas assim, faz de manhã cedo quando sair, na hora do almoço. Chega de tarde, 6 horas, geralmente, que o pessoal fez de comer, chega em casa esse horário. Faz novamente. Deu 10 horas da noite antes de dormir, faz novamente. Então, tipo assim, mas não deixa de fazer, porque às vezes, uma vez que você deixou de fazer, a gente não consegue ter uma evolução. Então, precisa seguir de forma correta. Massa. E, assim, eu gosto de alertar também que existe um trabalho multidisciplinar por trás das dores temporomandibulares. Às vezes, quando dentistas assistem nossas lives, podem sair com a crença de que a gente acredita que dentista não ajuda em nada nisso, mas não é bem assim, tá? O que a gente está falando aqui, pessoal, é que existem movimentos na sua articulação temporomandibular, no seu pescoço,
na sua torácica e quiçá até no seu ombro, que por causa de um mecanismo que a gente chama de interdependência regional, podem aliviar os sintomas da ATM. Aí eu te dou um exemplo clássico de um paciente que fez uma cirurgia e que foi orientado a não abrir a boca de vez, a mastigar devagar, e esse paciente não fez fisioterapia orofacial, que deveria ter feito no pós-operatório odontológico. E aí ele vem com um comportamento de medo e evitação para abrir a boca ao máximo. E é óbvio que com tanto tempo de rigidez, abrir a boca vai doer. Só que passado o tempo do pós-operatório, a gente precisa explorar essa abertura da boca enquanto o final do movimento for macio. Não for um movimento que a gente sinta que é um movimento duro, como se fosse contato osso com osso, onde o paciente não vai ganhar mais aquela abertura. Então, às vezes, a gente brinca até que a gente faz aquele suicídio do Didi Mocó. Uma peça pede para o paciente abrir a boca, coloca a mão na boca e força um pouquinho para abrir. E faz isso de forma sustentada, às vezes de forma repetida. E o paciente vai percebendo que as primeiras repetições são doloridas e ele pode reforçar o comportamento de medo de não querer abrir mais. Só que à medida que ele vai repetindo, vai acontecendo o que a gente chama de paradoxo do movimento. A experiência de dor começa a ser modificada e aí o paciente vai tendo alívio e vai ganhando amplitude de movimento. Então a gente tem que ter muito cuidado quando o paciente está com o dentista também junto com a gente em tratamento de ATM, porque às vezes as informações chegam desencontradas e aí não vai ser culpa do paciente, né? Se o dentista fala que não pode isso e a gente está falando que pode, porque a reabilitação passa por isso, o paciente vai fazer o quê? Nossa, ele que fez minha cirurgia, ele deve saber mais, eu não vou fazer. E aí a reabilitação fica extremamente comprometida. Então a gente tem que trabalhar junto deles e, sobretudo, esclarecendo a eles como a gente trabalha, porque muitas vezes o dentista não sabe que esse tipo de fisioterapia existe. Às vezes, eu conheço dentistas que fazem reabilitação oral. E não é reabilitação oral por cirurgia oral menor, reabilitação oral metendo mão na TM, mobilizando, fazendo exercício, aí dá cartilha de exercício para o paciente fazer, e isso não é um tratamento individualizado, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso. Eu gostei quando você falou aí dos pacientes antenados, né? Os pacientes saem da sua consulta sabendo como o corpo funciona e por aí vai. Mais um tópico, Lorena, que seria os fatores contextuais interferindo na experiência de dor na TM, né? Aí você destacou aqui sono e alimentação. Fala um pouquinho disso, como que isso influencia. Acho que Não entendi. foi. Acho que... Então, o que eu explico para os meus pacientes quando chegam no consultório, né, para avaliação? Tudo isso, Caio, eu falo logo na avaliação. Porque decorrer dos atendimentos, né, que o paciente vai ir no consultório novamente, aí você vai colocar pontos que você não falou no início. Então, eu acho que a gente precisa esclarecer para o paciente tudo no início, né? Quando eu coloco pontos de alimentação, né? No caso, uma alimentação saudável, porque muitas vezes, Caio, você está sentindo uma dor. Você come completamente errado durante o dia todo, né? Ou seja, eu tô sentindo uma dor, né? No caso, na TM, mas não é por conta daquilo. Muitas vezes uma rigidez aqui no pescoço, né? Como eu expliquei no início. Então, você tá sentindo aquela dor ali no pescoço, aquela rigidez, aquele bloqueio, né? Muitas vezes, quando você tá com alguma coisa bloqueada, você não consegue fazer uma rotação perfeita. Então, aí o paciente, eu sempre pergunto no início, o paciente, como é que é seu sono? Né? Ah, Lorena, passa a noite todinha assistindo Netflix. Não fala nada. Quando ele fala aquilo ali, do início eu não falo nada. Primeiro eu faço as perguntas tudo, depois eu vou explicar ponto por ponto. Como é que tá a sua alimentação? Tá saudável, de manhã eu levanto, não gosto muito de tomar café de manhã não, tomo um cafezinho preto puro, não como nada. Mas eu também, né, alguns pacientes falam que eu tô gordo, né, pra ver se me ajuda a emagrecer. Escuta também, você tá falando, né? Mas na almoço eu como bem, moça. Aí, assim, Caio, se você já pulou a primeira refeição no hora do almoço, você vai comer triplicado. É normal, isso aí a gente já sabe, né? Aí de tarde já não contamina não. À noite eu gosto de bater lá com um prato de janta. Então, assim, será que aquela dor sua vai melhorar por completo se você está fazendo só uma parte do serviço? Porque é por completo, né? Aí eu vou lá e explico para ele, né? Também pergunto, toma água, a quantidade de água que seu corpo precisa, porque isso também
entra na parte de dor, né? Uma dor crônica, tudo isso vai entrar quando você está fazendo um tratamento, né? Você precisa ver por completo. Eu não vou chegar para o paciente e vou falar assim, nossa, vamos tratar aqui, não vou perguntar as outras coisas. E aí eu vou lá e explico. Ó, se deu o seu horário de dormir, você não dormiu, você vai assistir Netflix, como é que seu corpo vai descansar? Primeira coisa. Aí ele já fica tipo assim, vixe, lascou. Fui falar, né? O que não era dar conta. Mas eu levo pro lado, Caio, que ele vai melhorar, né? E explico por que ele precisa dormir bem. Uma coisa é um paciente que realmente tem insônia, Caio. Tem pacientes que têm insônia, né? Muitas vezes também acontece do paciente ter a insônia, a gente realizar até esses exercícios, tá com a insônia por conta daquela dor, aquilo ali bloqueado, a gente entende, né? E começa a desbloquear. Mas uma coisa é você pegar, Caio, e passar a noite assistindo Netflix. Você pegar e comer totalmente errado durante o dia. Então eu explico isso pra ele, gente, é um processo. Não é você chegar aqui, nossa, estou fazendo fisioterapia, fisioterapia não está tendo resultado. Mas por que não está tendo resultado? Será que é o profissional ou é você que não está fazendo corretamente? Então eu coloco esse ponto para eles, né? Ó, você precisa dormir bem, porque se você deita cansado e você passa a noite assistindo Netflix, no outro dia você vai amanhecer como? Cansado. Então se você começa com dor, você não dorme direito, você não se alimenta direito, você não faz não toma a quantidade de água que você precisa, no final você termina com o quê? Eles mesmos respondem com dor. Porque literalmente, Caio, é como se fosse uma pirâmide. É até a gente chegar no topo. Pra gente chegar no topo, a gente vai iniciar naquilo ali, pra gente ter perfeição lá no topo, a gente precisa seguir os passos corretos. Então, isso aí eu falo com eles, falo assim, ó, eu brinco com vocês, eu brinco, mas na hora que é pra pegar no pé, eu vou pegar no pé de vocês. Porque não é um bem pra mim, Caio, é um bem que é pro paciente que tá assistindo dor, né? Como é que eu vou tratar o paciente com dor crônica por completo, sendo que ele não tá se ajudando? Então, o principal é esse aí. O paciente se autoajudar. Não, eu vim aqui, não, eu não tenho tempo, mas eu preciso. E eu vi que já naquele primeiro dia ali de avaliação, fez um movimento e eu tive uma melhora. Se eu tive uma melhora 1%, Caio, pra gente chegar no 100%, é daqui para ali. Só que é da noite pro dia, o 100% não é. É um processo, entendeu? Então, assim, a maioria dos pacientes também chega, ah, fulano pediu 10 sessões de fisioterapia. Aí eu falo, olha, amigo, infelizmente eu não vou seguir essas decisões de fisioterapia, porque é algo que o SUS pede, é algo que o plano de saúde pede, porque é dessa forma que consegue marcar para ter um controle sobre eles mesmos. Então, certo. Mas quando você chegar até a mim, eu vou ver como é que você tá, eu vou te avaliar e ali eu vou te dizer se você precisa de 3 meses de tratamento, se você precisa de 6 meses de tratamento, 1 ano, 2 anos. Isso aí é eu que vou te avaliar e vou ver. Então, assim, aí o paciente já fica meio assustado às vezes, mas a forma de falar, sabe, Caio? E durante aquilo ali eu vou explicando eles e aquilo ali eles vão entendendo, né? E geralmente os pacientes hoje, dessa forma, eles estão falando assim, não, realmente eu vim aqui, sim, porque muitas vezes 10 sessões é 10 dias. 10 dias vai te dar um resultado de uma dor de 1 ano? Não vai. Então o paciente não vai para frente dessa forma. Então, Caio, é uma avaliação por completa, né? Então, assim, às vezes uma infecção, uma febre que você tá, algo que você tá no seu corpo, aquilo ali vai influenciar, né? Igual, tipo, eu atendi uma paciente, eu perguntei, já teve câncer? Você tem câncer, né? Geralmente, hoje em dia mesmo, é normal o paciente chegar com a touquinha, né? Então eu pergunto, a gente, tipo assim, eu falo, ó, que você pode se abrir, a porta tá fechada, só tá nós duas aqui, ou nós dois, né? Um exemplo, pode se abrir. O paciente às vezes já teve, né? Ou tá tendo, né? Daquela touquinha, e aí eu vou explicar para ela o procedimento, o porquê daquelas perguntas que eu tô fazendo. Porque às vezes cai uma coisinha lá embaixo, vai te atrapalhar lá em cima. E se o paciente não ser aberto com você, porque já aconteceu de paciente chegar para mim e não ser aberto e lá no corredor tá contando tudinho pro outro paciente que ainda vai entrar, que tá aguardando, já sair contando perere, perere. E eu olhei assim, meu, nada comigo isso, não, tipo assim,
Então, isso vai te atrapalhar. Então, quando você chegar, você não está mentindo. A gente entende que você não está mentindo para o profissional. Você está omitindo informações que vai te prejudicar. E por que eu estou dizendo isso que vai te prejudicar? Porque às vezes um pontinho eu não consigo ter um resultado. Não é porque eu não quis ter o resultado, Caio, por conta de uma coisinha, um exemplo, uma infecção urinária, né? Um paciente mesmo, eu perguntei para ele, se eu tá com infecção urinária, ele me perguntou assim, como é que você sabe? Aí eu, na hora eu ainda ri, eu falei assim, não é que eu sei. É porque eu te faço a pergunta, porque muitas vezes isso tá te prejudicando. E o senhor chegou nessa situação hoje, é por conta disso, né? E realmente foi aquilo, bateu em cima, sabe, Caio? E assim, tô tentando todos os dias explicar meus pacientes de forma o mais correta que puder, para depois dizer, ah, mas você não falou que era para mim falar a verdade. Então, assim, né? Se abre, se abre, assim, ó, solta, pode falar, eu falo com eles, vocês podem falar tudo que vocês querem, né? E assim, sem pressa de ir embora. Tem muitos pacientes que chegam e meu ônibus tá vindo, não sei o quê. Eu falo, gente, não vem pra fisioterapia com pressa, vem com calma pra gente avaliar, ou se já não passou da avaliação, já tá em outros, né, outros dias de tratamento, já tá na quarta, na quinta sessão, tem muitos pacientes, olha, você podia me deixar ir embora, que eu não tô sentindo mais nada, né? Não é assim, Caio. Por quê? Se você não trata por completo aquilo ali, quando você voltar para mim, ou seja, você pode ficar 6 meses, um ano sem sentir dor, beleza. A gente sabe que pode ficar, mas quando você voltar, começar a sentir dor, Caio, a dor vai ser triplicada. Porque uma coisa que a gente começou, a gente não terminou. E tudo que a gente começa tem um começo, meio e fim. Então a gente precisa ir até o fim para a gente conseguir. Ah, Lorena, nunca mais eu vou sentir dor? Hora nenhuma eu falo isso para os meus pacientes. Nada é 100% eficaz, Caio. Mas eu preparo os meus pacientes para eles não voltarem a ter dor. Né? Então, por isso que eu preciso perguntar tudo. Se ele alimenta bem, se ele dorme bem, tudo, Caio. A gente precisa perguntar. Porque se a gente não pergunta, aí desanda. Às vezes, algo que era 3 meses, por conta disso, vai virar um ano. Né? Então, precisa ser uma avaliação bem feita. Por isso que eu sempre coloco essa parte de sono, de qualidade de, né, qualidade de vida, que é por completo. E para a gente ter isso, a gente precisa fazer tudo certinho. Massa. Eu separei 5 coisas aqui da sua fala para discorrer um pouquinho e depois você pode complementar qualquer coisa que você concorde, discorde, queira acrescentar, enfim, tá? Fica à vontade. Quando você estava falando aí sobre o paciente come tudo errado, eu estava analisando aqui as vias de que o paciente pode piorar e melhorar por estar comendo errado. A dor é na TM. Aí, porque a dor é na TM, o paciente acha que a gente só tem que intervir aqui onde está doendo. Mas às vezes, você que está na live até agora, você já deve ter entendido que não é só porque aqui, não é porque aqui dói que o problema está aqui. Né? Então, por isso que o Lorena bate tanto na tecla da avaliação. O cara que está comendo errado, ele pode piorar por 2 motivos. Porque o intestino é o principal produtor de serotonina e comendo errado ele altera a permeabilidade de membrana, fazendo com que a filtragem do lixo tóxico do metabolismo não vá embora através das fezes como deveria ir. Né? Então isso sensibiliza todo o sistema nervoso e faz com que o paciente sinta mais dor. E não é porque a queixa é da TM, o cara pode estar com dor na unha, vai aumentar a dor na unha só porque ele está comendo errado. Comer errado também pode piorar o paciente porque ele verticaliza a dose de alimentação. Caio, que diabo é verticalização de dose? Por exemplo, você está com a linha tênue aqui do dia, da hora que você acordou até a hora que você dormiu. Aí você faz 2 refeições de pedreiro, como fala aqui na Bahia, né? Você fica sem comer de manhã porque está com pressa pro trabalho, chega no almoço, bota aquele pratão de pedreiro, mastiga, mastiga, mastiga. Ou seja, você fez um pico de esforço na temporomandibular, excitando muito musculaturas de pterigoides, masséteres e por aí vai. Aí você fica o tempo todo porque está trabalhando sem comer, na hora da janta, outra verticalização de dose. Então, comer certo vai melhorar por quê? Você não vai botar 2 pratos de pedreiro e dormir. Você vai diminuir a dose do alimento e vai fracionar em outros momentos do dia. Então você vai mastigar um pouquinho, descansar, mastigar um pouquinho, descansar. O ato mastigatório já é um treinamento neuromuscular para essas musculaturas daqui. Então o paciente pode melhorar e piorar por 2 motivos só pelo tapa que você falou
de alimentação aí. Então, eu achei que isso foi muito interessante para a gente bater. Você falou sobre, o paciente não está melhorando, por quê? Porque eu não estou fazendo as coisas ou porque você está pecando ou não informando o que deveria informar? Ó, se tá difícil para quem tá seguindo tudo certinho, imagine para quem omite os dados da realidade, né? Você tá diante de um profissional de saúde, o cara tá ali para lhe ajudar, o cara estudou para lhe ajudar. Não faz sentido você omitir uma situação de vida que você está vivendo. Você pode achar que não tem nada a ver, mas a gente vai encontrar essa correlação e quando você entender isso, você vai melhorar só porque entendeu que isso afeta o seu sintoma. Você falou uma coisa também primordial, Lorena. Nossa Senhora. Às vezes, 20 sessões estão em 20 dias. Ó, que louco. Há 2 meses atrás, eu dei alta para um paciente que foi acompanhado por mim por 2 anos. E em 2 anos, ele fez 22 sessões. Enquanto no sistema de saúde, você faz 20 sessões em menos de 30 dias. Não é porque você está fazendo mais sessões de fisioterapias ininterruptas que você vai melhorar porque recebeu mais tratamento. A gente precisa intervir e ver a resposta do seu corpo. Seu corpo precisa assimilar o que a gente colocou para você fazer. Então a gente precisa de um tempo de uma consulta para outra. Não adianta engatilhar várias. Olha o que eu estou te falando. Um paciente teve alta com 22 sessões e o tratamento durou 2 anos. Que é isso, velho? Você entende a diferença de um tratamento de fato eficaz? Então, acho que isso foi primordial. E uma figura para justificar tudo que a gente falou aqui, pessoal. A gente está aqui mostrando várias imagens de um gânglio que a gente chama cérvico trigeminal. Esse gânglio está ligando sua face, sua cabeça, seu pavilhão auditivo, sua garganta, e ele está aqui na face. Então, às vezes, quando a gente fala para o paciente tá doendo a ATM, mas o problema tá no ombro, tá na torácica, tá no pescoço. Mas o problema tá no sistema nervoso central. É porque quando você come errado, por exemplo, não dorme bem, se estressa demais, é esse gânglio que fica estressado aí também, né? E aí as informações que ele passa para a região que dói são extremamente exageradas. Acho que não esqueci de nada, mas surgiu uma pergunta aqui. Eliane SP. Quais são as alterações neurofisiológicas e biomecânicas envolvidas na perpetuação da dor crônica em pacientes com disfunção do temporomandibular, orofacial, e como essas modificações influenciam a eficácia dos tratamentos multidisciplinares? Nossa Senhora, que pergunta, hein? Começa aí, começa aí, Lorena, por favor. Deixa eu ver essa pergunta aqui que eu nem tinha visto. Eu só vi a eficácia dos tratamentos multidisciplinares e tal. Biomecânicas. Da dor crônica. Pacientes que, no caso assim, e pela parte de biomecânica aprofundado e neurológica, são completamente diferentes, né? A gente sabe que a parte biomecânica a gente não entra tanto no profundo do paciente, a gente vai mais naquela parte por cima ali, né? Parte neurofisiológica, neuro. Muitas vezes também, vou dizer aqui de uma forma, um paciente que tem uma, né, parte neurológica, né, neurofisiológica, um paciente que tem, por exemplo, uma crise de ansiedade, né? Aquilo ali vai afetar bastante o paciente, né? Não só na parte de ATM, mas também, Caio, em outras partes do corpo. A gente está aqui relatando a parte da ATM e indo simplificamente aquilo ali da ATM para o paciente entender, né? Muitos pacientes não sabem que aquela dor, né? Senti alguma coisa aqui na parte mastigatória e acabou, né? E vou seguir minha vida, deve ser alguma coisa no meu dente, alguma coisa assim. E o paciente não sabe que há algo por trás daquilo ali e há um tratamento, né? Então, quando você fala neurofisiológica, parte neurofisiológica, um exemplo que eu dei, o paciente que tem uma crise de ansiedade, Caio, aquilo ali vai afetar demais o paciente, né? Demais, demais, demais. E eu creio que nessa parte de ansiedade, né, ou paciente que tem outras coisas da parte neurológica, eu acho que vai ser ainda pior, porque tá na parte da mente. Então, quando você tá na parte da mente, aquilo ali afetado, Caio, a gente não consegue muito ir pra frente, né? Então, eu vou ficar sozinha com esse profissional? Não.
eu vou, né, na parte multidisciplinar, né? Eu vou atrás de outros profissionais, ou seja, um paciente que tem uma crise, né? Ou seja, tanto de ansiedade ou também uma depressão, também entra, né? Ah, o paciente com depressão. O paciente vai chegar ali, por mais que a gente conversa e tudo, mas há outros profissionais que são especialistas nisso, de ir no profundo do paciente, Caio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar em conjunto, né? Com esse outro profissional, para a gente conseguir desenvolver, né, esse paciente em forma de conjunto. Porque muitas vezes, Caio, esse paciente vai estar ali comigo eu empurrando. Eu empurrando, que é só naquela parte ali, né, da dor crônica. O que é uma dor crônica? O paciente precisa entender. A partir daquele momento que você já tem mais de 4 semanas, 5 semanas, né, 3 meses, a partir desse momento que você já tá com aquilo ali, vira crônico, né? Hoje mesmo eu até expliquei isso para paciente na porta. Ela, vixe, o meu já tem mais de 20 anos, então o meu é o que mesmo? Não é crônico mais não, Lorena? Aí eu fui lá e expliquei para ela, né? Daquela forma, não é porque passou de 20 anos, é crônico do mesmo jeito. Então, o que é crônico? Que quanto mais vai passando o tempo, você vai sentindo aquela dor, aquilo ali já cronificou dentro do seu corpo, né? Ou seja, os pacientes hoje falam, já acostumei com a dor, né? Então, Caio, a gente vai no profundo daquele paciente para a gente conseguir desenvolver, né, aquele paciente. E assim, até perguntou que as modificações influem? Influem, né? E como essas modificações influenciam a eficácia dos tratamentos multidisciplinares? Influi demais, Caio, porque assim, o paciente às vezes é uma coisa, e aí a gente entra naquilo ali, a gente consegue um resultado, às vezes, Caio, até uma coisa assim, que eu vou falar com o paciente, nossa, 6 meses, né? Às vezes eu falo assim, eu tenho uma noticiazinha boa e a ruim. A boa é que tem resultado e a boa é que a gente vai demorar um pouco para ter esse resultado perfeito. Geralmente os pacientes, eu tive até um paciente que saiu da sala, eu nem tinha terminado o tratamento, estava em tratamento. Mas na terceira sessão que ela foi comigo, né? Desde a primeira ela saiu bem. Ela, nossa, podia colocar seu nome de doutora saúde, porque a gente entra aqui com uma coisa e a gente sai perfeita. Não saiu perfeita. Infelizmente, o paciente a gente fala que saiu zero, mas o paciente pode voltar a ter uma crise, Caio. Mas o paciente, quando voltar a ter aquela crise, é por isso que eu digo, vamos trabalhar em conjunto. Quando o paciente voltar a ter aquela crise, ele vai saber, na parte de fisioterapia, né? A gente, como um profissional fisioterapeuta, ele vai saber o que que ele vai fazer, né? Para ele não chegar ao ponto que ele chegou há 1 ano, 2 anos atrás, quando ele fez o tratamento. A gente vai mostrar para ele que quando ele começar, o que, que eu faço com os meus pacientes? Que um paciente mesmo, vou sair um pouco aqui só para poder dar um exemplo, Caio. É um paciente que está fazendo uma caminhada. Lorena, eu tenho mais de 1 ano que eu não consigo fazer uma caminhada, né? E aí a gente faz aquele tratamento no paciente e aí eu falo com ele, pode fazer sua caminhada, pode começar a fazer sua caminhada, não para nada. Não para sua atividade de vida diária, não. Continua, eu não tiro nada de vocês. Eu só vou alterar alguma coisa aqui, ó. Tal horário você vai fazer alguma tal coisa. Aí em seguida você pode fazer sua caminhada, né? Então, assim, no meio do caminho eu comecei a sentir a dor. Você vai ter vergonha? Se você sabe o que, que você não vai pra frente, você vai parar, sentar, nem que seja numa calçada alta e vai jogar duro com seus exercícios. Porque se você não faz dessa forma, Caio, no outro dia você já pode começar a travar. Por quê? Porque na hora que começou cá atrás, horas antes ou um dia antes, você não fez questão. Nossa, eu sabia que eu não podia fazer tal coisa, mas fulana falou que eu podia fazer. Não, a gente não proíbe nada do paciente. Então, assim, isso influencia muito, sim, né? Então a gente precisa trabalhar dessa forma. Massa, eu vou dar dois exemplos, tá? Eu era um paciente candidato a uma cirurgia chamada ortognática, que na época era uma cirurgia bastante agressiva. Hoje o método cirúrgico está um pouquinho melhor, né? E na verdade eu tinha um quadro de mordida atrésica, né? Minha arcada superior era bem fechada e eu não conseguia ter a oclusão temporomandibular.
E aí eu fui em dois super especialistas aqui na capital e eles falaram assim: ó, você realmente tem um problema, a correção cirúrgica é extremamente eficiente. Usaram o software para me mostrar como eu ficaria exatamente depois. E o software dá uma margem de erro de 0,01%. Ou seja, o resultado da cirurgia ia ser praticamente exato aquele que eu estava vendo ali. E o motivo pelo qual eles queriam me operar era para que eu não tivesse dor no futuro. E aí, como eu já sabia pesquisar, né, com base em ciência, eu procurei estudos prognósticos que acompanharam pacientes com morditas atrésicas ao longo do tempo para saber se eles evoluíam com dor e incapacidade. Detalhe, à época eu não achei. E aí eu optei pelo tratamento conservador, que foi a ortodontia. Já vou chegar lá onde você perguntou, tá, Eliane? É só para parafrasear mesmo. E aí, beleza. Hoje, ó que louco. No problem. Nunca tive dor, sorriso perfeitamente encaixado, oclusão digna de Hollywood, vamos dizer assim, modéstia à parte, porque o trabalho foi muito bem feito e durante o processo eu nunca precisei de fisioterapia. Mas um outro exemplo que eu quero dar é: imagine você, Eliane, você tem dor orofacial e aí você, Deus livre e guarde, toma um soco na rua de um assaltante que desloca a sua TM. Você tem que se submeter a um procedimento cirúrgico e depois do procedimento cirúrgico te falam que você não pode isso, que você não pode aquilo. E aí toda vez que você tenta fazer, você tem uma experiência de dor. Ao longo do tempo, é, ao longo do tempo, essa dor vai passando de 3 meses e a sua experiência de dor modifica a estrutura e função do cérebro. E aí a sua pergunta é muito rebuscada, então eu acho que você é profissional da saúde, por isso eu vou te responder tecnicamente. Então, essa alteração na forma e na função do cérebro faz com que a sua experiência de dor bloqueie o seu córtex pré-frontal, que seria o racional, o planejamento, e excite a sua amígdala, detectando cada vez mais ameaça e fazendo uma experiência de aprendizado associativo. Tudo que for aversivo para a sua experiência de dor, você vai parear como se fosse um imã de geladeira. E aí você vai começar a desencadear esse comportamento. Então a gente vai ter redução de massa cinzenta, atrofia de massa cinzenta, de substância cinzenta, e a gente vai ter desregulação de uma estrutura do cérebro chamado bulbo rostroventral medial, que é responsável pela torneira que liga e que desliga para jorrar analgésico, né, que a gente chama de opioide endógeno. Então, alterações neurofisiológicas mediadas por colecistoquinina, que é o mediador de ansiedade, mediadas por hipervigilância, por catastrofização, por medo e projeção futura catastrófica. Aí, os grandes guarda-chuvas das terapias comportamentais na psicologia vão ajudar muito o paciente a fazer uma dessensibilização sistemática e a fisioterapia vai ajudar bastante nessa dessensibilização com exposição gradativa específica para os movimentos que são temidos e proporcionam experiências de dor. Agora, eu, assim, subjugo, sem nenhuma modéstia, o envolvimento biomecânico nesse tópico aí. Uma coisa é você ter uma luxação temporomandibular, tomar um soco e precisar, no cirurgião bucomaxilofacial, corrigir. Aí a biomecânica importa. Outra coisa é você desenvolveu dor, começou a passar de 3 meses e aí já não tem nada a ver com biomecânica mais. E pior ainda, o que é que você vai fazer? Você vai no Dr. Google e vai achar o quê? Meu Deus, essa dor aqui parece com neuralgia do trigêmeo. Ai, meu Deus, será que eu vou me matar? Porque é uma dor que tende à ideação suicida, né? Então, todas essas informações que a gente chama de nocebo, que reforçam as crenças negativas dos pacientes, vão alterar a circuitaria cerebral, neurofisiologicamente falando, e vão influenciar a eficácia de qualquer tratamento. Né? O tratamento de uma TCC vai ficar comprometido, as estratégias de movimento não vão ter o efeito analgésico na fisioterapia, a medicação, o paciente vai ser refratário, tudo por causa desse cenário que eu acabei de elucidar para você. Eu acho que agora você. Acho que agora está tá bem respondido aí a sua pergunta. Obrigado pela pergunta, tá? Lorena, tem algo a declarar aí, Lorena? Acho que a gente já falou de todo o roteiro que você deu, né? É. Também tem a DTM, né, Caio? Que é a Hum, disfunção temporomandibular. Ela é sim. multidirecional, né? Ela pode estar relacionada também com uma enxaqueca, uma sinusite, né? Uma rinite, um zumbido de ouvido,
né? Também nunca tá sozinha, ela nunca tá sozinha. Também ela vem, pode ser com depressão, pode ser com ansiedade. Então, né? Para os pacientes também entender essa parte da disfunção temporomandibular, que é a DTM, né? Que eu coloquei aqui, né? Que é o que eu sempre falo. Sempre tem algo por trás, né, Caio? Sempre vem algo por trás. Então, assim, um paciente que também não teve trauma, queda, né, ou algo do tipo assim, que tá com tudo isso que a gente comentou aqui hoje, procura, né, um profissional especializado para ajudar você nisso aí, né? Que vai te avaliar, que vai saber certinho, eu cheguei com tal coisa. Aí a gente vai descobrir que aquele paciente está também com ansiedade e que através daquilo ali ele está tendo essas situações, né? É, não, eu vim com enxaqueca. Será que essa enxaqueca é só enxaqueca? Né? Será que também não tem outra coisa por trás? Então, assim, tudo, Caio, tá envolvido, né? Não é só chegar aqui, eu tô com uma dor na ATM. Não, eu tô com algo na DTM. Não, tem algo também por trás, né? Possa ser que você precise de algo mais, né? Possa ser. Mas a gente precisa, antes de dizer que você precisa de algo mais, a gente precisa te avaliar. Eu não posso chegar aqui, Lorena, eu tô com uma dor aqui em tal canto. Passa um exercício aí pra mim? De costume a gente escutar isso, Caio. Passa um exercício aí pra mim. Eu sempre digo, gente, vai no consultório, ou eu vou até vocês, alguém assim que é da família, vai lá no consultório que eu vou te avaliar, a gente vai começar a fazer uns exercícios específicos para esse caso aí que você tá sentindo, né? Ou então é de fora, me liga por vídeo chamada, eu vou te ligar por vídeo chamada, vou marcar um horário, eu vou te avaliar. Então, assim, a gente precisa ir no profundo do paciente para poder ir à frente, né? Não é só chegar e falar, eu tô com isso e eu vou começar tal coisa. Fulano é meu parente. Ô, Lorena, passa um exercício aí. Não, não é porque é parente, porque é quem for. Você vai tratar ele de qualquer forma, como paciente seu, né? E ir no profundo daquilo ali para o paciente saber o que você precisa realmente. Não, nossa, ela me ligou, me passou, falou que ia passar um exercício para mim, né? E não quis passar por negócio que eu tenho que ir lá no consultório. Mas quando você chegar, você vai ver. Porque muitas vezes cai aquilo ali, estou sentindo uma dor aqui na ATM. Não, Lorena, passa aí. Vou chegar pro paciente, como é que eu vou chegar pro paciente? Abre a boca aí. Eu tô vendo o que pelo telefone, Caio? Doeu? Mas aí eu tenho que ver, né, a face do paciente. Eu tenho que ver como é que o paciente, na hora que eu pedi ele para abrir a boca, né, se a gente vai precisar de uma terapia manual. Vou ver de terapia manual? Não, mas às vezes aquela terapia manual aqui vai ser um desbloqueio para a gente conseguir colocar os exercícios específicos e a gente ir para frente, Caio. Entendeu? Então, assim, a gente precisa ir dessa forma. Entender que não existe milagre, né? Que tratamento de dor é processo, não vai ter aquela consulta milagrosa que você vai sair uau. Você pode até sair uau, mas o tratamento nunca acaba ali. E você acha que acaba porque a dor diminuiu, para de vir para fisioterapia, quando a recidiva bate, aí o bicho realmente pega. Eu acho que era isso. Lorena, agora você vai otorgando aí, né? Você vai nos stories, vai deixar uma caixinha de pergunta para quem não perguntou, perguntar, e aí amanhã, ao longo do dia, a gente vai respondendo nos stories, qualquer pergunta que chegar. Se precisar de qualquer coisa, você me marca na caixinha, eu te marco também, e a gente vai esclarecendo o resto das dúvidas. Quando eu encerrar essa live aqui, eu vou convidar você como colaborador. Aí você vai ter que ir lá no Instagram e dar o aceite para a gravação ficar disponível tanto no meu perfil quanto no seu perfil, beleza? Show de É a, bola, seg é Caio. a segunda do ciclo que você está fazendo? A segunda. Tem mais 6 pela frente, estamos de olho, parabéns. Tá saindo Obrigada. muito bem. Eu brinco que o pessoal de Teixeira de Freitas é bem tagarela e fala bem, então vai se dar muito bem com isso, tá? Foco aí, viu? Bastante. Algum, alguma, Bastante. alguma recomendação, considerações finais para o pessoal aí que você tem a dizer aí? Consideração, né, final é o que os pacientes, né, sentir qualquer coisa, eu tô sentindo na parte da TM, né, que é o que a gente tá seguindo. Na parte da função mastigatória, eu tô com dificuldade aqui de mastigar, tô com rigido, né. Lorena, eu tô com dor aqui na face. Cara, eu tô com dor aqui na face. A gente procura um profissional, né, especializado na área,
para te ajudar, para ver se é realmente aquilo ali, né, que você está sentindo, ou se é outro local que está ali bloqueado, rígido, que a gente vai desbloquear e aquilo ali, aquela dor vai passar. Não, não é não. É naquela região ali mesmo. Pode acontecer ser em outra região, pode acontecer ser na região mesmo, cara. Então, assim, a gente vai dar o segmento, né, com o paciente ali daquela forma correta que o paciente precisa, né? Então, procure um profissional para ajudar vocês em qualquer dor também crônica, né? Não só na TM, mas em outras partes do corpo. Maravilha. Então, pessoal, é isso aí. A gente vai encerrar a live. A gravação vai ficar disponível no feed. Se vocês ficaram com alguma dúvida a respeito de qualquer coisa que foi discutida aqui por mim e por doutora Lorena, corre nos stories dela que ela vai deixar um caixinha de perguntas e a gente vai ficar disponível para vocês amanhã para responder suas dúvidas, tá bom? Valeu, Lore. Foco. Obrigada, Até a Caio. Boa próxima. noite. Até a Um abraço. próxima. Tchau.